Mas vamos nessa, porque você precisa entender essa história primeira, que é a da escala 6x1. Proposta para acabar com a escala 6x1 já conta com mais de 100 assinaturas. Sim, esse número é grande, mas ainda falta uma galera assinar para que essa proposta de emenda à Constituição comece a andar dentro do Congresso Nacional. Toda proposta de emenda à Constituição, para começar a andar, ela tem que ter assinatura de 1/3 dos deputados. Então a gente está falando de 171 assinaturas. Sem isso, nem tramita, nem entra em discussão. E aí, a Érica Hilton, que é a deputada do PSOL de São Paulo, que entrou com essa proposta de emenda à Constituição, está fazendo a coleta de assinaturas. Sexta-feira agora tinha 71 assinaturas. Faltava 100 ainda. De repente, no fim de semana, teve um alvoroço nas redes sociais, todo mundo falando sobre o fim da escala 6x1. Vários deputados pressionados pelos seus eleitores foram lá e colocaram a assinatura na proposta e ela já passou de 100 assinaturas. Ainda falta aí 71 assinaturas, mas segundo a própria Érica Hilton, esse número deve ser atingido ainda nessa semana. Então mais gente deve assinar, mais gente deve colocar lá a sua assinatura para garantir que o projeto pelo menos seja discutido, que é o mais importante. Não quer dizer que ele vai ser aprovado exatamente do jeito que foi proposto. A discussão é justamente para isso, para que se apresentem emendas, alterações e chegue a uma proposta que seja de consenso com todo mundo. Essa aqui, ó, é a proposta, exatamente o documento com a proposta de emenda à Constituição que foi protocolado pela Érica Hilton. E aqui embaixo tem a coisa mais importante. O artigo 7º da Constituição mudaria, se essa proposta fosse aprovada exatamente como ela está aí, ficaria assim, ó. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com a jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa emenda constitucional entra em vigor 365 dias após a data de sua aprovação. Então, vamos lá. Poxa, 4 dias por semana, com 3 de folga, 36 horas de trabalho ao invés das atuais 44 horas, tem uma galera achando que é exagero isso aí, que também não dá para ficar nesses termos, que teria que ser 5x2, trabalha 5 dias, folga 2, jornada de 40 horas e não de 44 como é hoje, mas também não 36 como está proposto aqui. Então, essa discussão, se vai ficar em 36, se vai ficar em 4 dias ou 5 dias, ela é feita justamente durante a tramitação da proposta, né? Por quê? Quando o projeto começa a andar, ele recebe um relator, que é indicado pelo presidente da Câmara, e esse relator é o deputado que fica responsável por receber as sugestões de alteração, fazer um texto final e apresentar, olha, tudo que vocês sugeriram vai ser assim. Então, claro que isso pode mudar, não quer dizer que vai ser assim. Só que para isso mudar é preciso discutir. Para alguém apresentar uma ideia melhor, é preciso estar tramitando, e para isso precisa atingir as 171 assinaturas. Seguramente tem uma galera do Congresso Nacional que não vai assinar em hipótese alguma. De quem eu estou falando? Dos deputados do PL, do Bolsonaro, e de outros bolsonaristas que estão espalhados em outros partidos de direita e do centrão. E tem bolsonarista espalhado em vários partidos. Com esses não precisa contar, eles são radicalmente contra não só acabar com a escala 6x1, mas eles são contra até discutir o assunto. Pois é, esse vídeo que você vai ver aqui, ó, é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e aí tinha uma proposta de criar uma audiência pública para discutir a proposta, ou seja, chamar as pessoas para conversar numa audiência. E olha só o que o Marco Feliciano, que estava ali falando em nome do PL, do partido do Bolsonaro, o que ele disse em relação a essa proposta. Acredite se quiser. Eu vou te mostrar o vídeo que talvez se eu te contasse você não acreditaria. Dá uma olhada. Deputada Érica Hilton, que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1 junto ao movimento Vida Além do Trabalho. Quem encaminha é o deputado Marco Feliciano. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Érica Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho.
Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Enfim, nós não somos contra discutir nenhum projeto, as audiências públicas servem para isso mesmo. Mas esse projeto a gente não quer nem discutir, nem audiência pública. É isso que ele disse. E ele disse mais, ele disse que ele é a favor do pobre trabalhar até a exaustão, até acabar a saúde dele. Se quiser enriquecer, tem que morrer de trabalhar. É isso que ele está dizendo. E quem está dizendo isso? Um sujeito que trabalha 3 dias na semana, folga 4, ganha 44 mil de salário, e mais uma fortuna de verba de gabinete para pagar a gasolina do carro, a conta do celular, para pagar propaganda nas redes sociais, passagem aérea para ele vir para São Paulo, que a base dele é em São Paulo, tem um apartamento que a gente que paga para ele morar lá em Brasília, tem todas as despesas de alimentação paga fora do salário que ele recebe, ou seja, esse sujeito que vive na mamata, ele está dizendo que as pessoas têm que se esfalfar, têm que morrer de tanto trabalhar. Esse é o pensamento da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo brasileiro. É uma gente declaradamente anti-pobre. Quer mais é que o pobre se lasque, principalmente se qualquer medida que for boa para o pobre for uma proposta ou do PT ou de qualquer partido de esquerda. Se é a esquerda que está propondo, pode ser bom para o povo brasileiro. Essa gente é contra. Quer que o pobre se lasque, porque a esquerda não vai fazer uma coisa boa se depender deles. Eles vão impedir. E eu provo isso que eu estou falando, tá? Nicolas Ferreira, fim da escala 6x1. Nicolas Ferreira é cobrado nas redes por não ter assinado a PEC. Sim, seguidores, eleitores caíram de pau no Nicolas, esse projetinho de ditador aqui, porque ele não assinou a proposta de emenda à Constituição. Ele já declarou que é contra, não quer saber também. Por quê? Porque é uma proposta da esquerda. Então, não interessa se essa proposta é boa para o Brasil. Sou contra. E ele leva isso ao pé da letra. Para você ter uma ideia, o Nicolas Ferreira se orgulha de dizer que ele é o único deputado do Congresso que votou 100% contra o governo. Ou seja, até naquelas medidas que eram boas, ele votou contra. E ele não está brincando quando ele fala isso. Nicolas Ferreira é criticado nas redes por celebrar veto à verba para contenção de enchentes em BH. O Nicolas era vereador em Belo Horizonte quando a prefeitura, o prefeito Alexandre Calil, pediu um financiamento de R$1 bilhão para fazer obras anti-enchente. BH tem um problema grave com enchente no período das chuvas. Muitas avenidas importantes alagam e muitas pessoas já morreram arrastadas pela água. A prefeitura ia fazer obras anti-enchente nesses locais, pediu um dinheiro internacional para poder fazer a obra, ela precisava de autorização da Câmara Municipal para contrair esse empréstimo e a Câmara negou. E quem liderou esse movimento para negar foi o Nicolas. E depois que os vereadores negaram a autorização para a prefeitura fazer obra anti-enchente, o Nicolas ainda foi para as redes sociais comemorar esse fato. Depois teve alagamento em BH e todo mundo caiu de pau nele. Por quê? Porque como era um prefeito adversário dele, ele não permite que o cara faça uma obra que é boa para o povo. Entendeu? É politicagem pura. Eu sou oposição por oposição. Eu nunca analiso o projeto. Não importa se ele é bom. Se quem está propondo é meu adversário, eu sou contra. Enfim. Olha que exemplo clássico. Nicolas Ferreira vota contra a tarifa social de água e esgoto. Um projeto de lei que reduzia pela metade a conta de água de famílias mais pobres. Vou repetir. Reduzia pela metade a tarifa da água de gente pobre. E o Nicolas votou contra. Por quê? Porque era um projeto do governo Lula. Então, ele é contra o pobre. E olha que ele é favelado, tá? Ele veio da favela, lá em Belo Horizonte. Ele veio da igreja evangélica, no meio da favela, e ele vira as costas para o povo pobre para fazer a politicagem dele. Então, por aí você vê o comportamento. Te provo mais uma vez. Nicolas Ferreira votou contra o projeto que limita juros do cartão de crédito. Essa lei passou, apesar da oposição dele. E que lei era essa? A lei que estabelece um limite máximo de juros no cartão de crédito. Para você não fazer uma compra aí de R$1.000, você não consegue pagar, daqui a 5 anos você devendo R$150 mil para o cartão. É inviável pagar. Para não ter esse juro absurdo, o governo propôs uma mudança que limitava, colocava um teto no juro que as administradoras de cartão de crédito podiam pagar. Nicolas fez o quê? Foi contra. Sim, deixa o povo se endividar. Nicolas Ferreira explica voto contrário à manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Saiba o motivo. O Nicolas votou para soltar o Chiquinho Brazão, o mandante
do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Sim, ele queria o cara solto. Exatamente, Nicolas Ferreira. É esse mesmo que é contra o fim da escala 6x1. Criticando queimadas em Manaus, Nicolas Ferreira votou pelo desmonte do IBAMA. Exatamente. No último ano do Bolsonaro, eles retiraram do orçamento uma fortuna em verbas do Ministério do Meio Ambiente, que foi reativado pelo Lula, porque o orçamento de um ano é feito no ano anterior. Então, o primeiro ano do Lula tinha o orçamento feito pelo último ano do Bolsonaro. E aí o Nicolas votou favoravelmente a propostas que retiraram mais de 700 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente, que tiraram verbas do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos que fazem a fiscalização ambiental. Então ele votou para enfraquecer a fiscalização ambiental e depois foi fazer gracinha porque tinha aumentado as queimadas. O que ele esperava? Mas enfim, esse é o jeito do Nicolas de fazer política. Voltando à escala 6x1, e não só do Nicolas, né, de todo mundo que anda com ele, Carolina de Tone, Júlia Zanata, Gustavo Gaia, André Fernandes, Abílio Brunini, Marcelo Van Hatten, uma galera, a Carla Zambelli, que vota exatamente igual ao Nicolas na maioria dos projetos de lei, inclusive naqueles que são benéficos para o povo brasileiro. Mas voltando aqui, esse cara aqui é o Rick Azevedo, ele é carioca, é um ex-balconista de farmácia que começou o movimento pelo fim da escala 6x1. De que maneira ele está trabalhando isso? Ele começou primeiro, ele fez um vídeo para a internet, esse vídeo viralizou, contando a própria experiência de trabalhar na escala 6x1, e aí ele aproveitou essa viralização para criar um movimento, saiu coletando assinaturas, conseguiu, junto com um monte de gente, coletar 1.300.000 assinaturas, e aí, com a Érica Hilton, lá na Câmara Federal, ela abraçou essa causa e apresentou a proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição que ela apresentou fala em reduzir a jornada de trabalho de 44 horas, que é hoje, para 36 horas. E de 6x1 para 4x3, ou seja, trabalhar 4 dias e folgar 3. Tem um monte de gente que achando que é um certo exagero aí. E aí, para essas pessoas, eu digo assim, para saber se é exagerado ou não, precisa discutir, precisa estar tramitando. Até porque, quando começa a tramitação, o projeto recebe um relator, que é o deputado, que vai ficar responsável por receber as sugestões de todo mundo e fazer um relatório, fazer o texto final da proposta. E essa proposta é a que vai ser votada. Então, nada indica que a proposta vai ser aprovada exatamente do jeito que ela está sendo desenhada nesse momento. Ela pode sofrer inúmeras modificações e, ao invés de ficar no 4x3, ficar no 5x2, por exemplo. Agora, para isso acontecer, é preciso discutir, coisa que os bolsonaristas estão tentando impedir, mas vão perder. Você viu aí, já são 100 assinaturas, daqui a pouco chega no número mínimo necessário e esse assunto vai começar a ser discutido. Pressione o seu deputado para que ele também assine, porque não dá para interditar o debate antes mesmo dele começar. Principalmente você que trabalha na escala 6x1 e sabe o sofrimento que é não ter um dia sequer para descansar, porque o seu único dia de folga, você dorme desesperadamente ou vai fazer outras coisas, tipo o serviço de casa, cuidar de pagar conta na rua, de ir no cartório, de ir no banco, de resolver burocracia, ou seja, acaba não tendo um único dia para ficar com a sua família, para ir no cinema com seus filhos, ou para fazer um passeio que seja no parque, para não gastar dinheiro, mas pelo menos um passeio. Com um único dia de folga você não consegue isso. Você ou só vai descansar o tempo todo porque você está morto, ou você vai resolver um monte de problema no seu dia de folga, principalmente quando essa folga cai durante a semana. Ou seja, é uma semi-escravidão e ela precisa acabar. E pelo menos ser discutida, ela vai. E vai ser importante você participar dessa discussão também, que ela vai andar.